Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. A gente teve o assistente do Guardiola no Barça, no Bayern, no City, o senhor Domenech Torrent. Ele é espanhol, mas tem essa nacionalidade ligado à França. A gente teve aí ele já dando declarações, ele dizendo que o desejo de todo grande treinador é estar à frente de uma equipe grande, e o Torrent disse que o Flamengo é uma das equipes maiores do mundo e que ele ficaria muito feliz, que está feliz do nome dele estar sendo levantado. Eu só vou levantar a história dele pelo seguinte: ele foi assistente do Guardiola e tinha um contrato de 3 anos com o New York FC. Cumpriu 1 ano e depois saiu do time. Outro nome que cresceu, um nome que a gente trouxe lá atrás, do Carlos Carvalhal, treinador de 54 anos de idade. Ele faz um bom trabalho no Rio Ave, no Campeonato Português. O Rio Ave é o 6º colocado. Ele já trabalhou no Braga, no Beira-Mar, no Vitória de Setúbal, trabalhou no Sporting, trabalhou no Sheffield, mas esse aí é da Championship, segunda divisão do campeonato inglês, trabalhou no Swansea, na primeira divisão do campeonato inglês, e foi para o Rio Ave. E eu tô vendo algumas pessoas falarem assim: olha, se ele treinou na Premier League, é porque é bom. E aí eu vou discordar completamente. Não é porque de repente é treinador de campeonato inglês, ou treinador de campeonato espanhol, ou treinador de campeonato alemão, ou treinador de campeonato italiano, que é bom treinador. Tem muito treinador ruim na Europa. Eu não estou dizendo do Carlos Carvalhal, não estou dizendo isso. Eu fiz vários jogos do campeonato português e o Rio Ave tem um estilo de jogo bacana. Conversei com alguns amigos que são ligados ao futebol em Portugal e todos eles elogiaram. Mas essa história, só porque treinou o Swansea, é grande treinador, não. Isso não tem, esse papo é papo furado. Agora, o que me chama a atenção, ô Quartarolo, é que o Flamengo, ele não tem um nome definido. Ele está em busca de um treinador para um estilo de jogo. E eu acho que isso já é uma evolução em se tratando de futebol brasileiro. Bom, de qualquer maneira, ele olha para o elenco, por aquilo que foi feito pelo Jorge Jesus, ele entende que tem que ser um técnico que dê sequência a esse trabalho. Até aí, tudo bem. Há nomes aí no mercado internacional, principalmente. Eu já falei aqui outro dia que, para mim, o técnico do Flamengo, se eu fosse o Flamengo, eu contrataria o Marcelo Galhardo. Tem dinheiro, vai lá, fala com o Galhardo, dá o que ele quer e traz. Para a mídia seria ótimo, a repercussão internacional ótima. Ele já está lá um bom tempo no River Plate, mas parece que não é o caso do Flamengo. O outro nome seria o Tite, técnico da seleção. Tira o técnico da seleção brasileira. O Tite foi muito defensivo no Corinthians. Nem sempre. Em 2015 ele foi campeão brasileiro, com melhor ataque, melhor defesa. Nas eliminatórias com o time do Brasil, o time jogou ofensivamente. Segundo tempo contra a Bélgica, ele jogou bem ofensivamente. Tem os seus defeitos, como todos eles têm. O que me chama a atenção é a maneira como o Flamengo está tratando o mercado brasileiro. Ou seja, botou todo o técnico brasileiro debaixo do pó, debaixo da tumba. O Carvalhal dirige o Rio Ave. E daí? O que é o Rio Ave na fila do pão? O campeonato português é um bom campeonato? É agradável, bonito, charmoso. Mas é um campeonato estadual do Brasil, de alguns estados. Não tem nada demais. Já falei aqui outro dia, a última vez que um time português chegou às quartas da Champions foi há 4 anos, meu Deus. Então, o português hoje tem fama de ser o melhor técnico do mundo. Ok, eu acho que o Klopp e o Guardiola são melhores. Até o próprio Mourinho, que também é português, mas é outro estilo. Então eu fico olhando para isso, aí vem outro, aí o Villarreal contratou o Emery, e chegou a ser levantado, quer dizer, o Villarreal, que é um time médio, consegue contratar um técnico que talvez o Flamengo contratasse. Ou seja, o Flamengo está buscando gente no segundo escalão.
e desprezou totalmente, não estou falando os técnicos aqui do Brasil, que seriam melhores, mas o mercado nacional tinha que sentar e começar a analisar o que está acontecendo. Os treinadores deviam se conversar mais, né? Porque alguma coisa, eles não vão mais nunca trabalhar no Flamengo, pelo jeito, e em grandes times do futebol brasileiro. Estão perdendo espaço. E perdendo espaço para gente que não é tão fantástica assim. O Unai Emery, quando caiu o Bruno Lage lá no Benfica, foi o primeiro nome levantado pelo Benfica e ele não quis muita conversa, não. O Jorge Jesus, ele não era a primeira opção, ele era uma opção. Alguns treinadores conversaram e falaram, olha, eu quero o Jorge Jesus. Aí ele virou a primeira opção. É o Jorge Jesus que saiu do Flamengo sem se despedir da sua torcida. Gudrian Neufer, como é que você vê essa busca do Flamengo? Esses nomes que vão sendo levantados, esses nomes que vão aquecendo. O Thuram, o assistente de muito tempo do Guardiola, o Guardiola também elogiou, falou, tá preparadíssimo, é um cara bacana e tal. Ele já aí mandando um torpedo pro Flamengo. Pois é, tá todo mundo querendo cavar essa vaga, né, Theo? O que me preocupa é que já tá demorando um pouco, porque se você somar as 2-3 semanas que o Jesus ficou negociando com o Benfica, ficou aquele vai, não vai, mas essa semana já tem uma definição, o Campeonato Brasileiro batendo as portas aí, eu acho complicada essa indefinição. O problema é que essa indefinição é resultado da divisão interna lá do Flamengo. O único nome, única unanimidade em relação ao nome era do Leonardo Jardim. Só que alguma coisa travou a negociação com o Leonardo Jardim, que é o técnico próprio que o Jesus indicou também para o lugar dele. Alguma coisa travou essa negociação e aí não há um consenso diante de um nome, há uma divisão. Há vários nomes e acho que é por isso que está demorando a coisa. Eu acho que o Flamengo podia olhar um pouquinho para a história dele também, né? Quem comandou o maior time do Flamengo de 81? Carpegiani, que meses antes estava jogando ao lado do Zico, do Adílio, do Andrade. O Carlinhos, né, que levou o Flamengo a tantos títulos também, veio das categorias de base do Flamengo. Eu acho que não pode dar as costas a essa história. Se não está rolando um técnico lá fora, começa a olhar para dentro aqui que, quem sabe, a solução não está aqui. E com relação a lá fora, hoje na imprensa portuguesa, a gente tem inclusive aqui a imprensa portuguesa falando de nomes que interessam ao Benfica com relação ao elenco do Flamengo. E dois nomes que já vêm sendo falados há mais tempo, o Bruno Henrique e também o Gerson. Então primeiro saiu isso, olha, que o Benfica tem 45 milhões de euros para contratar o Gerson e o Bruno Henrique. Isso saiu na imprensa portuguesa. Agora, à tarde, já saiu uma nota dizendo o seguinte, pelo que o Flamengo quer de Bruno Henrique e de Gerson, o Benfica não tem condições. E não tem mesmo. A multa do Gerson, Eugênio, 75 milhões de euros. A multa do Bruno Henrique, entre 35 e 40 milhões de euros. E isso o Benfica não tem realmente para contratar Bruno Henrique e Gerson. E o Flamengo diz que não quer negociar, que não vai negociar. Se quiser levar, pague a multa. Eu acho que talvez para um o Benfica teria dinheiro. Para dois, não sei, porque o Benfica, vejam bem, ele vai fazer uma reformulação no seu elenco. Ele vai contratar vários jogadores, vai negociar outros. Então não dá para gastar tão alto em um único jogador, porque ele vai precisar diversificar esses investimentos. Agora, Theo, se você me permite, eu queria fazer uma consideração, como têm sido engraçadas as coisas nesse mercado, né? Esse mercado está mais o mercado do pregoeiro do que aquele do consumidor que vai atrás da mercadoria. Porque, vejam bem, o Jorge Jesus, mesmo ele, já tendo estrada, na verdade, quando ele foi contratado pelo Flamengo, ele era um nome que estava sendo oferecido ao mercado brasileiro. Tinha sido aventado no Vasco, no Atlético Mineiro, e ele acabou entendendo ali, né, esperar um pouco mais, porque percebeu que poderia haver um espaço no Flamengo, e o Flamengo era o clube mais poderoso naquela altura. Agora acontece algo semelhante com o Thuram, o ex-auxiliar do Guardiola. Ninguém falava do nome desse cara aqui. O Flamengo, instituição, também não.
mas o que faz uma boa assessoria? De repente está todo mundo falando do Torrent aqui no Brasil. Como ninguém falava lá atrás do Jorge Jesus, mas todo mundo começa, olha, há um interesse. E assim, eu não vi assim, ninguém falar, o Flamengo tem interesse no Torrent. Não, foi assim, tem um técnico aí que o Guardiola elogia, que foi auxiliar dele, que está aí no mercado e tal. Aí, olha só como é que ele joga. Aí pega lá um pedaço do vídeo do time dele jogando, troca passes e tal. Com todo respeito, se não for para o Flamengo, o nome já está no mercado. Sabe o que é aproveitar a oportunidade? Aí daqui a pouco pinta num outro clube. Essa é a malandragem do mercado, é o pregoeiro. Apareceu uma brecha, os caras, opa, eu tenho bala, eu tenho doce, eu tenho... E aí, às vezes, alguém acaba comprando. Pode ser que dê certo, né? Mas o engraçado é que a gente está mais vivendo do oferecimento do que em si, do clube que tem a consciência e a certeza daquilo que ele está procurando. Eu quero esse treinador por causa disso, isso e isso, estilo de jogo, adequação ao futebol que eu pretendo jogar, como lida com os jogadores, se vai ter uma liderança. Isso é muito importante no Flamengo hoje. Como vai ser a relação? O Jorge Jesus foi perfeito na relação que é pessoal com os jogadores. Mas isso não é fácil. Ainda mais um grupo experiente e vencedor como o do Flamengo. Quem chegar aqui ao Flamengo vai ter que ter muita habilidade para lidar com o grupo, para fazer alterações eventuais no time, porque todo mundo faz alteração, todo técnico chega ali, muda 2, 3 peças ao seu gosto. Então é muito difícil a situação. Só que eu queria destacar esse ponto. Como tem pregoeiro, atenção, na minha mão é mais barato. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.